Isaías e Jeremias. Jeremias, capítulo de número 29. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto. O versículo é o de número 11, irmãos. Capítulo 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei, ou bem sei eu, os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ler novamente uma outra versão, talvez você não entenda essa. Eu quero ler uma versão mais próxima, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Escute só. Eu quero dar um tema, antes que eu me esqueça, para essa mensagem de hoje. E o tema não é outro senão: a graça nos dá uma lei. A graça nos dá uma lei. Todo ser humano, nós seres humanos, precisamos de entender que Deus não é um Deus. Deus é Deus. Isto é, Deus não é um Deus dentre tantos os deuses. Na verdade, não existem deuses. Existe Deus. Porque todos os outros deuses são criação da mente humana. É produto do coração e da mente de alguém, de pessoas. Deus não é um Deus. Deus é Deus. Nem acima dele, nem abaixo dele não existem deuses. Ele mesmo disse isso. O próprio Senhor disse isso. E até mesmo aqueles que são chamados de deuses pela Bíblia não são deuses. A própria Bíblia diz e chama o diabo de um Deus. Por quê? Porque ele se fez assim. Ele se acha. E as pessoas, direta ou indiretamente, o tratam assim. Escute o que eu vou te dizer. Como que é possível um homem, ou como é possível o ser humano, conhecer a Deus? Nós que somos tão pequenos, e pequenos em todo tipo de observação que você fizer, somos pequenos. Em relação à grandeza de Deus, nós somos muito pequenininhos. Escute o que eu vou te dizer. Todo ser humano deveria ter sede de Deus. E isso por conta própria. Todo ser humano deveria estar a cada dia a caminho da casa do Pai. Todo ser vivente deveria sentir profundamente a necessidade desse Deus. Nós sentimos profundamente a necessidade de um monte de coisa. O ser humano sente profundamente todo dia, principalmente nos finais de semana, começa na sexta-feira, as necessidades de um monte de coisa. Final do mês, final do pagamento, ou próximo do pagamento, as necessidades vão brotando assim. E nós, seres humanos, essa necessidade deveria acontecer diariamente no nosso coração em relação a Deus. E deixa eu te dizer isso aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. A menos que nós venhamos entender e compreender e
obedecer a Deus, as nossas vidas serão desperdiçadas. Vou repetir. A menos que nós compreendamos, pelo menos, aquilo que a Bíblia nos fala a respeito de Deus, a menos que nós venhamos obedecer a Deus e caminhar na presença dEle, a nossa vida será de toda desperdiçada e jogada na lata do lixo. E nós nunca poderemos ouvir a voz de Deus que tem dito, e que será dita naquele grande dia: servo bom e fiel. Eu vou repetir porque eu sei que tem gente que não está entendendo nada. A menos que eu obedeça a Deus, isso não é religião, eu estou falando de Deus, estou falando da Bíblia, estou falando de conversa de pastor, estou lendo a Bíblia para você e estou mostrando ela para você. A menos que nós venhamos obedecer a Deus, compreender a Deus, ter vontade desse Deus e se aproximar mais dele, a menos que isso aconteça, nós não temos sequer a mínima chance de viver a vida. Viver longe de Deus é desperdiçar a vida. Deus fez um convite que é universal. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Esse é o convite de Deus para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada diz que Deus revela a sua vontade a todos nós, a todo ser humano. Porém, só aqueles que realmente estão dispostos a conhecê-lo é que essa verdade é de toda revelada. Deus, a Bíblia Sagrada diz que Ele é bom. E para aqueles que servem ao Senhor e que conhecem e que entenderam, servir a Deus não é uma obrigação, um peso, e sim uma honra servir a Deus. É um grande privilégio servir a Deus. É um privilégio que deveria, na verdade, circundar a minha vida. É um privilégio que deveria cercar toda a minha casa, toda a minha história de vida, e que deveria fazer parte da vida de todo ser humano. Buscar Deus, procurar ao Senhor. A Bíblia diz no texto, lá na frente, se a gente ler nesse próprio texto, a Bíblia diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares gospelmente. É isso? Não. Evangelicalmente. Não. Quando me buscares de todo o vosso coração. E outra versão diz assim: quando me procurares com todo o vosso coração, não para ficar rico, não para conquistar de novo mais uma casa e mais um apartamento e mais, não. Quando me buscar de todo o vosso coração, buscarem a mim, não o que eu tenho para te dar. Quando me procurares, eu me deixarei ser achado. Olha que coisa linda. A gente precisa de entender isso. E a Bíblia Sagrada diz assim: que para que nós venhamos achar Deus, a gente precisa se render a Ele. Escute o que eu estou dizendo hoje aqui. Nós precisamos nos render ao Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida. Irmão Sérgio, o que é se render a Deus? É se colocar à disposição de Deus. Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Quer alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Eu estou à sua disposição, Senhor. Isso significa se colocar ao lado. E eu acrescento: isso significa também colocar de lado as minhas ambições, os meus desejos pessoais, a minha expectativa. Eu deixo tudo de lado, aquilo que é meu, e coloco na frente a vontade de Deus. Eu vou dizer isso aqui de novo.
até chegar no ponto pelo qual Deus colocou no meu coração. Se faz necessário eu me render a Deus. Render-se a Deus é se colocar à disposição de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Significa desejar o caminho de Deus de uma maneira suprema. Significa desejar e colocar-se à disposição dEle, de acordo com a vontade dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Em outras palavras, Deus como prioridade da minha vida. O nosso lema aqui sempre foi estabelecer prioridade para a vida da gente. Em tudo que nós fizermos, se a gente não souber estabelecer prioridade, a vida da gente afunda. O que é se render a Deus? Nós temos alguns exemplos, eu quero dar só apenas 2 ou 3 deles. Você vê Paulo na Bíblia, o apóstolo Paulo se rendendo a Deus, quando ele tem um encontro com Deus, e ele diz assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele está se colocando à disposição de Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada Isaías, um homem de Deus, um grande profeta de Deus, que tinha visões de Deus. E ele diz assim, quando viu Deus, a Bíblia diz que quando ele viu Deus, ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu estou à sua disposição, porque afinal de contas, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu sou, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que fez. É o Senhor quem tem proporcionado. Glória a Deus. A segunda de